E agora a gente tem um convidado muito especial aqui na PUC TV. Vamos conversar com o técnico Kleber Gaúcho, que fez história no futebol goiano em um dos grandes times que o Goiás Esporte Clube já teve. Daqui a pouco eu quero relembrar isso com ele. Prazer falar contigo, Kleber. Boa tarde, Isaac. O prazer é meu. Um abraço a todos os companheiros e amigos aí que estão nos assistindo e ouvindo aí pela PUC TV. É isso aí. Kleber, primeiramente sobre o Grêmio Anápolis. Me fale um pouquinho desse time que quebrou 100% de aproveitamento do Atlético, o representante do estado na Série A, time que está estruturado, que está arrumado, e foi o primeiro time a fazer gol no Atlético no Campeonato Goiano. Verdade, né, André? Como todos sabem, aqui o Grêmio Anápolis tem um projeto ambicioso, né, que é num médio espaço de tempo aí, se tornar um dos grandes do futebol goiano e por que não futuramente aí também no cenário do futebol brasileiro. Dentro disso se faz um trabalho aqui procurando valorizar jovens atletas, né, até para colocar esses jovens atletas no cenário do futebol europeu, mais precisamente Portugal, e isso dá a possibilidade deles garimparem esses atletas no Brasil inteiro aí, né, nos confins do Brasil, e trazer atletas que muitas vezes a gente não está nos nossos holofotes, né, a gente não consegue perceber tanto, e o Grêmio tem essa capacidade aí, através da sua captação, de trazer alguns atletas que a gente procura, dentro do nosso trabalho aqui, potencializá-los para que eles consigam desenvolver e ter performance boa dentro do campo de jogo. E isso esse ano está acontecendo de forma até bem tranquila, muito porque esses atletas também compraram a ideia e estão sendo fundamentais nesse processo todo, porque são atletas obedientes, cumprem função daquilo que a gente passa, acreditam na nossa maneira de trabalhar e naquilo que a gente passa para eles, e por enquanto vem dando certo, e como tu mesmo falou, a gente conseguiu tirar essa invencibilidade do Atlético aí, que não é pouca coisa, porque a gente sabe que o Atlético é a melhor equipe do estado na atualidade, e uma das melhores do futebol brasileiro, mas nós não queremos parar por aí, não, queremos voos mais altos, entendemos que a gente tem condição de ir além, né, de buscar essa classificação aí para as quartas de finais do Campeonato Goiano, e também é nossa meta ainda nesse ano buscar uma pontuação expressiva para brigar aí por uma vaga na Série D do próximo ano. Então, o Grêmio Anápolis hoje pensa também em ter um calendário para o ano inteiro? Essa é a ideia, André, até mesmo porque o Grêmio vem se estruturando, o Grêmio já está a ponto aí de construir o seu CT, né? Já tem uma estrutura hoje muito boa, mas com certeza vai melhorar e muito ainda, por isso que a ambição aí é de se tornar, num futuro próximo, um dos grandes do futebol do estado de Goiás, e essa ambição também passa muito por aquilo que a gente faz aqui, para que a gente consiga já num espaço curto aí, ou seja, ainda esse ano, conseguir essa pontuação aí expressiva para o Grêmio, que nunca conseguiu até então, né, uma pontuação tão alta. Essa é a nossa meta, de chegar numa pontuação alta, ou seja, extrapolar a margem de 20 pontos aí, para que a gente consiga brigar por uma vaga na Série D, e o Grêmio ter calendário a partir do ano que vem, ter calendário o ano inteiro. E você, como treinador, como está, Kleber? 9 anos já nessa carreira, já é a sua terceira passagem pela equipe do Grêmio Anápolis. Qual é o seu estilo de trabalho e aonde você pretende chegar? André, eu comecei como técnico profissional em 2013, né? Eu, em 2010, encerrei a minha carreira, no final de 2009, 2010 já estava compondo a comissão técnica fixa lá no Brasil de Pelotas, no Rio Grande do Sul, onde eu encerrei a minha carreira.
foi o clube que eu iniciei a carreira, foi o clube que eu quis encerrar a carreira. E lá mesmo eu fiz a transição para a comissão técnica, trabalhando de auxiliar permanente do clube, e depois segui carreira solo, né? Fui para Brusque, Santa Catarina, também trabalhando como auxiliar, trabalhei no 15 de Piracicaba, né? Por 2 anos como auxiliar técnico do clube, e aí foi feito o convite para que eu fosse o treinador da equipe principal do 15 em 2013. E a partir de lá, então, eu rodei muito mais no interior de São Paulo, né, pelas equipes ali do interior de São Paulo, e aqui por Goiás também, tive algumas oportunidades de vir mostrar o meu trabalho. E, cara, eu tenho o perfil o pessoal fala que eu era meio não, bastante voluntarioso, né, ou seja, um jogador que gostava de dar umas chegadas, que gostava de dar umas pegadas, né, um atleta viril, isso eu não escondi, era o meu forte mesmo, né, mas o que eu gosto realmente como conceito de jogo, além de ter uma marcação forte, é de uma equipe que saiba jogar, que põe a bola no chão, que procure propor jogo, porque eu vejo isso como um fator importante para se conseguir chegar nos resultados. Então, até mesmo algumas pessoas acabam se surpreendendo, né, com a maneira com que eu gosto de que a equipe atua. Ou seja, nós pensávamos que o Kleber ia ser só aquela pancadaria, aquela marcação forte, e eu gosto de introduzir esses conceitos para fazer a equipe jogar, para fazer a equipe construir, que na nossa construção saia jogando, com bola no chão, né, procurando fazer um jogo apoiado com qualidade, dentro das possibilidades, logicamente, isso nem sempre a gente se consegue pelos atletas que tem, mas aqui no Grêmio hoje a gente está conseguindo pela qualidade dos atletas que nós temos aqui, e muito também pela personalidade desses atletas, que mesmo sendo jovens atletas conseguem entender e principalmente ter personalidade para fazer esse tipo de jogo. Então algumas pessoas se surpreendem com a maneira com que a minha equipe joga, porque acham que muito tem a ver com a situação de quando eu jogava, que quando eu era atleta, né? Lógico que tem que ter os carregadores de piano, isso faz parte, né? Tem que ter 2, 3 ali para poder dar uma chegadinha, chegar um pouco mais forte nos adversários, né? Mostrar respeito, não ser violento, né? Mas dar umas mordidas mais ali no meio campo para não deixar o time adversário tão confortável no jogo, mas gosto muito dos atletas que saibam jogar o bom futebol, isso é muito importante. E quem te viu jogar, lembra, né, que você ali e o Kleber Goiano, vocês davam aquela proteção ali no meio campo e consagrava o Paulo Baier do lado, o Jadilson do outro, exatamente. A Bata no meio. Na realidade, é isso que eu falo, né? Tem que ter os carregadores de piano. Então, era o Kleber Goiano de um lado fazendo um para-brisa lá pro Janilson, era eu do outro lado fazendo um para-brisa pro Paulo Baier, e os dois atacavam, não precisavam se preocupar em retornar para marcar, não. Nós falávamos, só que nós avisávamos, vocês definem lá na frente pra gente, aqui vocês não precisam voltar para marcar, deixa que a gente resolve, mas resolva lá na frente. Mas o bom é que eles resolviam, né, André? Eles chegavam lá e resolviam. Então, deixa os homens atacar e deixa que a gente defende aqui. Que época boa, né, Kleber? Muito boa, né, André? Foi a melhor época do Goiás. É lógico que teve aquela época do Goiás, assim, eu digo melhor porque foi em 2005, a 3ª colocação no Campeonato Brasileiro, né? Foi a melhor colocação até hoje, se não me engano, do Goiás em Campeonatos Brasileiros da Série A. Tanto é que nós conseguimos a vaga para a Libertadores da América no outro ano, né, em 2006. E assim, a equipe do Goiás já fez inúmeras equipes talentosas, né, saíram atletas numa condição muito boa aqui, revelados e consagrados do estado de Goiás e no Goiás, né, principalmente, mas a nossa equipe tinha uma química muito boa. A gente ia tão confiante para os jogos que a gente sabia que dificilmente iria perder jogo fora de casa, não existia para nós o termo vamos jogar em casa e vamos jogar fora, né? Para nós era a mesma coisa, independente do lugar,
e a gente tinha uma confiança muito grande um no outro, e isso fazia um diferencial enorme, cara. Foi o grande momento da sua carreira, Kleber? Foi, André, eu tive bons momentos também no próprio Brasil de Pelotas, cara, no Criciúma, né, campeão brasileiro, eu era o capitão da equipe, campeão brasileiro da Série B em 2002, nós vencemos o Fortaleza na final. Tive passagens muito boas pelo Caxias do Rio Grande do Sul, onde fui, assim, tive uma campanha lá maravilhosa também, e sendo sempre considerado um dos melhores atletas da equipe, no próprio extinto 15 de Campo Bom, que chegou até a ser semifinalista de uma Copa do Brasil, hoje nem existe mais o 15 de Campo Bom lá no Rio Grande do Sul, né? Então, eu tive passagem em alguns outros clubes, assim, que não foram tão expressivos, vamos dizer assim, mas eu tive boas atuações, boas performances e sempre o carinho do torcedor. Mas, assim, em relação à expressão, considero que o Goiás, naquela época ali, foi o ápice da minha carreira. Como é que você vê o Goiás na situação atual? Triste, né, André? Triste. A grandeza que tem o Goiás, né, a importância que tem o Goiás para o Estado e para o próprio país, porque o Goiás tem torcedores em todos os cantos do Brasil, aí, isso a gente via quando nós viajávamos por esse Brasil afora. Então, o momento hoje é delicado, é difícil, né? Eu não posso falar com propriedade porque realmente não fico buscando muita informação, principalmente em relação aos bastidores, mas aquilo que a gente vê pela imprensa, aquilo que a gente escuta, realmente é uma situação bem delicada, e eu de coração, cara, espero que o Goiás consiga sair o mais rápido dessa situação, que possa vir a ser grande de novo, né, dentro do futebol brasileiro aí, porque o Goiás, com a estrutura que tem, com a torcida que tem, merece aí estar na Série A do Campeonato Brasileiro. Fiquei triste, né, com esse descenso, mas infelizmente já estava meio, até antes da metade da competição, já estava meio desenhado que a coisa seria muito difícil para o Goiás escapar, e infelizmente isso acabou acontecendo. Torcer para que eles consigam, né, se remontar, né, que a parte administrativa consiga melhorar a situação, para que se possa contratar bons atletas, para que se possa fazer uma Série B digna e principalmente buscar esse acesso, e que o Goiás possa no ano de 2022 aí voltar ao cenário dos grandes, ou seja, a Série A do futebol brasileiro. Voltando ao Grêmio Anápolis, a classificação do Grêmio está encaminhada. Do Atlético, acredito que seja também certa. São disparados os dois melhores times do grupo. Algum ajuste seu time precisa ter para o mata-mata? Ou se fosse hoje, o Grêmio Anápolis já estaria pronto? Não, André, primeiro assim, logicamente que a gente vê a pontuação aí com 14 pontos, difícil, até porque se nós levarmos em consideração os anos anteriores, com 14 pontos até as equipes já estavam se classificando. E isso que esse ano tem 2 jogos a menos, né? Então, 14 pontos provavelmente se consolide ali numa classificação. Mas assim, matematicamente hoje ainda não está, se nós formos levar na ponta dos números, né? Mas é improvável que fique fora com a pontuação dessa. Logicamente, como eu te falei anteriormente, a gente quer chegar no maior número possível de pontos por conta daquela vaga de Série B e Série D do brasileiro, e quem sabe até beliscar uma vaga na Copa do Brasil. Esse é nosso objetivo. Logicamente que em relação à equipe, cara, eu nunca estou confortável, André. Eu acho que sempre pode melhorar, sempre dá para se fazer ajuste. A gente não pode deixar os atletas nunca confortáveis, né? Tem que estar sempre instigando ao atleta para fazer ele render mais. Então, eu acredito que ainda nós temos que melhorar algumas situações. Só eu não vou te expor, senão os adversários ficam sabendo também, eu vou dar arma para os inimigos, né? Mas com certeza a gente tem que melhorar ainda. Tá certo. Foi um prazer falar contigo, Kleber Gaúcho. Mesmo que a distância é bom te rever. Quem sabe depois dessa pandemia a gente se rever também de perto. E sucesso aí no Grêmio Anápolis. Parabéns pelo trabalho que você está fazendo. Obrigado, André. O prazer foi meu, cara. Tomara que isso tudo passe aí, que a gente possa se reencontrar aí, dar um abraço, botar o papo em dia. E muito obrigado pela oportunidade, viu? Um grande abraço. É isso.